Boa noite. Veja no Brasil TV. Confirmada pelos bombeiros a primeira morte por causa do fogo no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Há menos de 2 meses das eleições, tem gente cobrando por serviços oferecidos de graça pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Em Minas Gerais, bandidos tocam terror na região da Pampulha. Muitos tiros foram disparados no meio da rua durante uma briga de gangues. E ainda, mudanças bruscas de temperatura colocam o sul, o sudeste e parte do centro-oeste em alerta. Depois do frio, vem aí uma onda de calor. Quarta-feira, dia 14 de agosto, agora no Brasil TV. O Corpo de Bombeiros confirmou a primeira morte de um homem provocada pelo incêndio no Pantanal. Ele estava fazendo um acero, que é uma técnica usada para revirar a terra e impedir o avanço do fogo, quando ele foi atingido pelas chamas. O Jaderson Moreira tem as informações. Edson Genovez, de 32 anos, estava internado na Santa Casa de Campo Grande depois que sofreu o acidente. Ele estava em uma fazenda na região de Forte Coimbra, em Corumbá, e teve 90% do corpo queimado ao fazer uma barreira para conter o avanço do fogo. Logo depois dos ferimentos graves, ele foi socorrido às pressas e encaminhado para o pronto-socorro daqui de Corumbá para receber os cuidados médicos. Logo em seguida, ele foi levado para a Santa Casa da capital do estado e não resistiu aos ferimentos. A notícia da morte dele foi confirmada pela irmã dele pelas redes sociais. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, é a primeira morte de uma pessoa nos incêndios no Pantanal deste ano. Já passa de 1.550.000 hectares de áreas queimadas no Pantanal somente neste ano de 2024. Isso representa mais de 10% de todo o bioma. De Corumbá, Jaderson Moreira para o Brasil TV. Faltando menos de 2 meses para as eleições de prefeitos e vereadores em todo o país, em Pernambuco tem gente cobrando por serviços oferecidos de graça pelo Tribunal Regional Eleitoral. O Ivan Duarte tem os detalhes. Algumas empresas estão colocando na internet links com prestação de serviços e cobrando taxas por esse serviço. Só que são serviços de responsabilidade da Justiça Eleitoral, operados pelo Tribunal Regional Eleitoral e que não tem cobrança de taxas. São serviços oferecidos gratuitamente à população. E é justamente isso que eu vou confirmar com Verusca Schettini, ela é secretária da Corregedoria do TRE. Verusca, serviços como certificado de quitação eleitoral, atualização de dados cadastrais, não tem cobrança de taxa, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Não tem cobrança de taxa. Nenhum serviço da Justiça Eleitoral, ele é cobrado. Agora, eu peço à população, a Justiça Eleitoral, pede à população que acesse os sites oficiais do Tribunal, que seriam www.tre-ifempe.jus.br ou o site do TSE, ou seja, sites oficiais, tá? E lá ele vai encontrar os serviços atualmente disponíveis à população. Porque o cadastro está fechado, então você não pode, neste momento, tirar o título, revisar dados, transferir o título, não é? Você pode ter o quê? Certidões de quitação eleitoral, reimpressão de título. Havendo qualquer dúvida em relação a esses serviços gratuitos, não é? Você pode ligar para o Disque Eleitor, que está disponível também à população. Como que faz para identificar o que é o site oficial do TRE e o que são sites de outras empresas que não deveriam estar oferecendo esses serviços, né? Que são da Justiça Eleitoral? Isso. A gente apenas ratifica o que a gente falou anteriormente. O site oficial é o www.tre-ifempe.jus.br ou, da mesma forma, o tse.jus.br. Qualquer site que tenha ou qualquer link que tenha com outra denominação, não acessem. Tá certo, obrigado pela participação aqui com a gente. É isso então, pessoal, serviços da Justiça Eleitoral, como esses que a Verusca acabou de falar pra gente, são de graça. Então, se estão te cobrando alguma taxa por isso, já desconfie, está errado. E é sempre bom reforçar o site oficial, como ela também passou. Observe o site oficial e faça os serviços que você precisar por eles e não por qualquer outro. Traficantes usaram 9 ônibus e 3 caminhões para impedir a passagem de policiais e atrapalhar uma operação da PM na zona norte do Rio. A Polícia Militar fez uma operação no Morro do Chapadão, uma região dominada
por uma das maiores facções criminosas do estado. A polícia disse que um dos chefes do tráfico de drogas morreu nessa operação numa troca de tiros. Depois da morte, os criminosos obrigaram motoristas e passageiros a descer e atravessaram os ônibus e caminhões para bloquear os acessos às comunidades. Uma escola municipal ficou fechada durante a tarde para garantir a segurança dos profissionais e alunos. Uma clínica da família também suspendeu os atendimentos. Na região, 30 ônibus ficaram enfileirados. Os motoristas estavam com medo de circular e pararam para evitar que os veículos fossem tomados pelos traficantes. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, 2 ônibus foram incendiados. O Sindicato das Empresas de Ônibus informou que nos últimos 12 meses, 147 ônibus foram usados por bandidos como barricadas durante operações policiais. A Polícia Militar não confirma a ligação entre os ônibus queimados na Baixada e os veículos que foram usados como barricadas no Chapadão. Leandro Oliveira, para o Brasil TV. Uma câmera de segurança flagrou criminosos armados atirando em direção ao portão de uma casa na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Foi no fim de semana, mas as imagens só foram divulgadas hoje. A Flávia Cristine tem as informações. Os policiais foram chamados depois que moradores, vizinhos e comerciantes escutaram estes disparos na rua Expedicionário Paulo de Souza. Os militares receberam a informação de que um veículo Honda City passou pela rua, retornou, parou em frente a uma casa e aí desceram os criminosos e fizeram muitos disparos. A gente mostra as imagens e, inclusive, dá para ouvir que foram muitos tiros, ao menos 11 em poucos segundos. Vamos ouvir. Duas testemunhas foram ouvidas, uma delas, inclusive, informou à polícia que precisou se esconder para evitar que fosse atingida. Esse caso está sendo investigado, é um clima de bastante tensão na rua, nos arredores, muito comércio no local e pelas imagens isso aconteceu por volta de 11 horas da noite. Boa parte das lojas já estavam fechadas, mas as marcas estão evidentes no portão. Hoje nós estivemos perto, conversamos com quem está por ali e, inclusive, as informações são de grande apreensão. Os moradores, vizinhos, comerciantes dizem que já há um histórico de briga de gangues relacionadas ao tráfico e que isso é uma preocupação e um medo constante. Inclusive, no dia 8 deste mês, na mesma rua, houve um homicídio e, por enquanto, não há informações da ligação desse assassinato com os tiros que foram disparados. Nessa casa, um veículo que estava estacionado na garagem foi atingido, foi danificado. Ninguém foi preso até o momento, mas há uma investigação de acordo com a Polícia Civil, que informou que a perícia esteve no local na data para fazer o levantamento de provas, vestígios e dar início a uma investigação que nesse momento está em andamento. Logo depois do ocorrido, a Polícia Militar também esteve no local, fez uma operação, revista, parou carros, pessoas para coletar informações. Até o momento, a placa desse veículo que aparece nas imagens não foi identificada. Engenheiros da empresa fabricante do avião da Voipes e do motor da aeronave que caiu em Vinhedo estão em Brasília, no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As informações com a Gioconda Brasil. Essa é a primeira visita de equipes estrangeiras ao CENIPA, o Centro de Investigação e de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, aqui em Brasília. Engenheiros da ATR, a fabricante do avião da Voipes, que caiu em Vinhedo, e da Pratt Whitney, que é a fabricante do motor da aeronave, passaram amanhã aqui no CENIPA. Também estavam nessa visita representantes do BEA e do TBS, que são os órgãos de segurança na aviação da França e do Canadá. Aqui no CENIPA, eles tiveram acesso aos dados que já foram transcritos das caixas pretas do avião. Essa troca de informações entre os investigadores é considerada fundamental para que se chegue a uma conclusão a respeito das causas do acidente que matou 62 pessoas na sexta-feira em São Paulo. Gioconda Brasil, para o Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal investiga a suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro no Tribunal de Justiça do Maranhão.
A Polícia Federal cumpriu 55 mandados de busca e apreensão, 53 aqui no Maranhão, um no Rio de Janeiro e outro no Pará. Entre os alvos da operação estão 4 desembargadores, 3 juízes e 14 advogados. Entre os desembargadores estão Nelma Sarney, Antônio Pacheco Guerreiro Júnior, Marcelino Everton Chaves e Luiz Gonzaga Almeida Filho. Entre os juízes estão Cristiano Simas de Souza, Alice de Souza Rocha e Sidney Cardoso Ramos, além dos 14 advogados. Eles são suspeitos de manipular processos no Tribunal de Justiça do Maranhão para conseguir vantagens financeiras. Em uma das fraudes, segundo a Polícia Federal, os juízes e desembargadores aliciaram um advogado que era ex-funcionário de uma instituição financeira para entrar com o processo pedindo indenizações milionárias. Além dos mandados de busca e apreensão, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal informou que os juízes e desembargadores não devem ser monitorados eletronicamente. Os alvos da operação podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. De São Luís, Geice Gomes, para o Brasil TV. Depois de 2 dias de greve, o Sindicato dos Rodoviários e a Urbana PE, que representa os donos das empresas de ônibus de Pernambuco, entraram num acordo sobre reajuste salarial e outros benefícios. Ontem à tarde, houve uma audiência de conciliação entre as duas partes e os motoristas decidiram encerrar a paralisação. Hoje, com 100% da frota circulando, os problemas diários voltaram a aparecer. Nos terminais integrados, longas filas, atrasos e muito aborrecimento. Estes passageiros estavam logo cedo no terminal da Macaxeira, no Recife. Mesmo com o fim da greve, que durou 2 dias, as reclamações continuaram. Filas enormes no embarque e muita gente no sufoco nas primeiras horas do dia. O desafio parece não ter fim para chegar ao trabalho. Todos os dias é isso. É disso para pior. No terminal Pelópolis Silveira, em Paulista, situação parecida. A quantidade de ônibus sempre parece insuficiente para milhares de passageiros que dependem do transporte público na região metropolitana. Essa fila aqui não tem conserto não, essa fila não. Sempre assim. A primeira fila nunca entra, quem chega por último é quem vai em pé, vai sentado. E quem está na fila vai em pé. Com greve ou sem greve é desorganizado. O fim da greve foi anunciado ontem à noite. Na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Ônibus, a Urbana PE, chegaram a um acordo durante uma audiência de conciliação. A categoria vai receber um reajuste salarial de 4,2%, o que representa 0,5% acima da inflação. O piso dos motoristas passou para R$ 3.189,80. O Vale Alimentação foi fixado em R$ 400, ou seja, um aumento de R$ 34. O abono para o exercício da dupla função motorista-cobrador foi acordado em R$ 180. Sobre a reivindicação do plano de saúde para os trabalhadores, ficou decidido que o Ministério Público vai conduzir as negociações porque precisam ser definidos o tipo de plano e o percentual de participação financeira dos trabalhadores que quiserem aderir ao benefício. Com o acordo assinado, os ônibus voltaram a circular com a frota completa na madrugada de hoje. Em Maceió, autoridades de saúde estão preocupadas com o avanço dos casos da febre Oropouche. Em Alagoas, a febre Oropouche tem preocupado as autoridades de saúde. O número de casos confirmados da doença saltou de 6 para 19 em apenas uma semana. Dos 19 casos confirmados em Alagoas, 13 são no município de Palmeira dos Índios. Além de Palmeira dos Índios, teve notificação da doença em mais 4 cidades. Japaratinga, com 2 casos, Estrela de Alagoas, Messias, Tanque d'Arca e Porto Calvo, cada uma com 1 caso. As secretarias estadual e municipais tentam identificar a origem de cada infecção e tentam também combater o mosquito maruim, que é o principal transmissor da febre Oropouche. Volto com você. Morreu em São Paulo Otávio Floresbal, ex-diretor-geral da Globo. Ele estava com 84 anos e faleceu em casa ontem à noite. Otávio Floresbal construiu uma trajetória de mais de 30 anos na emissora.
A inovação era quase um sobrenome para Otávio Floresbal, uma marca que ele deixou por onde esteve. Em retrospectiva, essa capacidade de capturar o futuro fica ainda mais evidente. O televisor vai absorver o computador, você vai ver televisão aberta, fechada, vai entrar na internet, vai fazer seus negócios por aquela tela, e sempre será uma comunicação. Otávio Frioli Floresbal nasceu em São Paulo em 20 de maio de 1940. Formado em comunicação e marketing, começou a carreira em agências de publicidade. Nos anos 1970, foi um dos fundadores e o primeiro presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, focado em pesquisa e audiência. Chegou à Globo em 1982 para reestruturar o departamento de marketing. A primeira grande missão foi criar um canal direto entre a área comercial e as de programação, criação, produção e jornalismo. Floresbal, como era conhecido, foi diretor da Central Globo de Marketing por 8 anos. Eu acho que para qualquer profissional de publicidade, de marketing, de comunicação, realmente é uma grande experiência e é uma grande satisfação poder trabalhar na Rede Globo. Em 1991, quando o Brasil atravessava uma crise econômica e política, foi convidado pelos acionistas das organizações Globo para assumir a cadeira de superintendente comercial. Em 2002, assumiu interinamente a direção geral da TV Globo. Em 2004, foi efetivado no cargo que ocupou até o fim de 2012. Passou então a integrar o Conselho de Administração das Organizações Globo, do qual fez parte até 2017. O respeito e a admiração do mercado viraram título em 2009. A Associação Brasileira de Propaganda deu a Otávio Floresbal o prêmio de Personalidade do Ano, com destaque a dedicação, inovação e competência de Floresbal para o desenvolvimento e defesa dos interesses da área de comunicação. Toda vez que eu recebo um prêmio, eu digo, olha, eu vou estendê-los a todos os meus companheiros, porque assim é que deve ser. Na última década, ele se dedicou ao projeto da publicitária com quem foi casado por mais de 30 anos. O Instituto Helena Floresbal promove assistência social gratuita de crianças carentes, em especial as com deficiências físicas e mentais, do jeitinho que ele sonhou. Curtir os amigos, as coisas boas da vida e poder também ajudar pessoas. E você ajudar a contribuir com o dinheiro é muito fácil, desde que você tenha dinheiro. É só mandar, né? Mas você contribuir com mais presença física, contribuindo na orientação, é uma coisa que a gente pretende no futuro também, na hora que sobrar mais tempo, dividir viagens, passeios também com uma contribuição social. A seguir, depois da friaca, a meteorologia anuncia uma onda de calor. É já já. Atenção! O sinal da antena parabólica analógica será desligado no dia 18 de agosto de 2024. Esta é a sua última chance para garantir que você continue recebendo o sinal da TV Globo em sua casa. Se você ainda não fez a troca, é essencial que faça o quanto antes. O que fazer? Se você é beneficiário dos programas sociais do governo federal, acesse o site www.sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404. Caso contrário, procure um antenista ou vá até uma loja especializada. Não deixe para a última hora. Brasil TV de volta falando do clima frio em boa parte do sul e do sudeste do Brasil. Hoje, Curitiba registrou o dia mais frio do ano. Pela manhã, os termômetros marcaram 1,3 graus. E algumas cidades da região metropolitana registraram temperaturas negativas. Só que à tarde esquentou para valer. Para sair de casa, só levando junto boa parte do guarda-roupa. Não tem o que fazer, tem que trabalhar, né? Tem que sair, tem que botar 3 calças, 4 meias, 2 casacos e vai. Às 7 horas da manhã, a gente mal enxerga a pessoa que está vindo. Deus, tá bem agasalhado? Bem agasalhado. Só aparece os olhos? Só os olhos. Por quê? Não dava pra tu sair de casa? Não dava. Hoje não dá. Hoje tá bem difícil. Até o jeito de andar muda. Dura de roupa, igual pinguim. Tá difícil até pra andar.
andando que nem um robô, tá muito frio, gente. E quando parecia que o frio já não viria mais, ele chegou com tudo nos dias mais gelados da nossa estação nessa semana. É bom? Ah, tanto assim eu acho que não. Já passa. Já. Final de semana já tá vindo calor de volta. E o calor já vem à tarde. O sol vence a batalha, a temperatura sobe, mas volta a gelar na madrugada. É a chamada amplitude térmica, que trouxe dois fenômenos diferentes na mesma manhã de hoje, a geada e a neblina. Não é um caso muito comum, porque ou ocorre um fenômeno ou o outro. Mas hoje ocorreram os dois na região de Curitiba e na região metropolitana em si. Como a temperatura estava muito baixa no início da madrugada, a geada se formou, mas no amanhecer tivemos a ocorrência de nevoeiro também. Então, os dois fenômenos ao mesmo tempo não é coisa muito comum por aqui. Assim, é um sinal de que a gente vai ter temperaturas mais altas durante o período da tarde. É aquele velho ditado, serração que baixa, sol que racha. A variação de temperatura ataca quem tem rinite vasomotora, que fica com o nariz congestionado. Este sintoma também surge nas rinites alérgicas. Eu tenho rinite alérgica, com mudança de tempo eu tenho uma diferença assim, na respiração. E com o frio piora um pouco, eu sinto mais dificuldade de respirar durante a corrida, durante a caminhada mais acelerada. Além disso, o frio baixa a imunidade e a contaminação por vírus é mais frequente, ainda mais com janelas fechadas. Eu sei que agora está mais frio, é difícil deixar a janela aberta, ou da casa, do trabalho, do ônibus, mas é muito importante. Se você já estiver resfriado, use uma máscara, lave bastante o nariz com soro fisiológico. Tem medicações que a gente pode utilizar até antecipadamente nessa época do ano para melhorar a imunidade. Complexo de vitaminas, elisados bacterianos, que pegam as principais bactérias que dão infecções respiratórias para prevenir essa pessoa, e também medicações que vão ajudar também na timodulina, que vai estimular o timo, principalmente em crianças que sofre tanto agora após a escola, começou agora as férias. E quem trabalha ao ar livre tenta se esquentar. Ezequiel buscou fogo para montar a barraca na feira. Ele é de Manaus e em 2 anos aqui ainda não se acostumou com o frio. Nossa, é complicado, né? A gente acorda cedo, daí já pega a friaca logo de manhã. Daí como eu sou de Manaus, né? Não tô acostumado com esse frio todo. Um dia é 2 graus, outro dia amanhã já é 29, 28. No Rio Grande do Sul, hoje também foi uma manhã gelada no estado. Teve cidades com os termômetros abaixo de 0, mas o calor está chegando. Juliano Castro conta pra gente. Olá, a quarta-feira começou muito gelada em diversos pontos do Rio Grande do Sul, inclusive com temperaturas negativas em cidades mais altas da Serra. Teve formação de geada em cidades como Pelotas, no sul gaúcho e também em municípios do Vale do Rio Pardo. A diferença é que as temperaturas começam a mudar a partir de amanhã aqui no estado. Vão entrar em elevação em decorrência da massa de ar polar que deixa o Rio Grande do Sul. E em diversos municípios, as temperaturas podem passar dos 30 graus, principalmente entre sexta e sábado. E aí se estabelece uma grande diferença. Ontem teve municípios gaúchos que a máxima foi de 6 graus e durante o fim de semana pode chegar aos 30, uma grande diferença mesmo. De Porto Alegre, Juliano Castro para o Brasil TV. Em São Paulo, na maioria das cidades da região metropolitana, a quarta-feira começou com termômetros abaixo dos 10 graus. A hora que o sol saiu, até o Sagui resolveu dar o ar da graça. Tava todo mundo procurando um lugar para se aquecer, depois da difícil missão que foi levantar da cama hoje cedo em Santana de Parnaíba. Estou com uma calça, uma meia calça grossa por baixo, com 2 brusas de frio, e essa é bem grossa, e ainda tá frio, por isso que eu tô sentadinha aqui no sol. Tá aquecendo, pelo menos? Tá, um pouco. Como eu sou uma baiana não gosta de frio, baiano gosta de calor. Esses alunos vieram da capital, preparados para amanhã gelado. Tá muito frio por aí? Passaram muito frio? Um pouco mais difícil, né? Eles ficam mais
E é nas áreas de mata, próximo ao rio Tietê, que atravessa o município de Santana de Parnaíba, que a umidade fica mais concentrada. Por isso, tanto a temperatura quanto a sensação térmica ficam ainda mais baixas. Como o rio passa bem pertinho do centro histórico, quem teve que vir para cá hoje cedo sentiu o mesmo frio que quem está em algumas cidades do sul do país. Foram 5,1 graus, a menor temperatura da região metropolitana. Em São Bernardo do Campo, os termômetros do Riacho Grande marcaram 6,9 graus. E em Mauá, pouco mais de 7 graus. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional hoje, um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.